Lúcia, é verdade que a imigração no Canadá ela vai acabar? Muita gente está mandando mensagens como essa desde o começo do ano, inclusive esta é sempre uma preocupação das pessoas que desejam morar aqui no Canadá, e eu quero te mostrar nesse vídeo uma importante questão que você que está pensando em morar no país precisa prestar atenção. A imigração ela é extremamente importante para a economia do Canadá. E a imigração também é vital para o crescimento populacional do país. E é justamente por isso que atualmente muitas pessoas pensam que a imigração vai acabar. Porém, na verdade, o que o governo acabou anunciando é que eles irão reduzir significativamente o número de residentes temporários. E isso vai ocasionar, na projeção do governo, uma diminuição na população do Canadá, uma diminuição no crescimento populacional do Canadá. Isso eles estão anunciando, inclusive, desde 2024. Lúcia, mas por quê? Qual que é a intenção do governo em reduzir essa população, os imigrantes, né, que chegam no Canadá, os residentes permanentes e principalmente os não residentes permanentes? É assim que o governo acaba chamando os residentes temporários, principalmente nessas informações relacionadas ao crescimento populacional, os não residentes permanentes. Por que o governo está fazendo isso? Se você acompanha os vídeos aqui do nosso canal, muito provavelmente você deve ter visto o vídeo onde eu acabei reagindo o anúncio do primeiro-ministro, o Justin Trudeau, onde ele acabou falando que eles falharam com a imigração aqui no Canadá, que isso acabou ocasionando muitos problemas aqui no país. Em resumo, falando de uma forma bem simples, e a minha intenção é realmente neste vídeo falar para você de forma simples, para que você consiga compreender. Muitos serviços aqui no Canadá, eles foram duramente afetados com esse crescimento populacional exponencial que o país teve nos últimos tempos. Então, se você quiser acompanhar o meu raciocínio, eu até vou deixar o link dessa postagem aqui do governo na descrição. Olha só o que diz este mapa. Então, por exemplo, no ano de 2020, como você pode ver, teve uma redução significativa no crescimento populacional. Estava em 1,6% e acabou caindo para 0,3%. Por quê? O que aconteceu em 2020 no mundo inteiro e não apenas no Canadá? A pandemia, pois é. Então, as fronteiras estavam fechadas e as pessoas não estavam chegando no país. As pessoas, que pessoas, né? Os imigrantes, os residentes permanentes e os residentes temporários, que são as pessoas que acabam vindo como visto de turista, visto de estudante, visto de trabalho. Então essas pessoas são os residentes temporários. Quem que são as pessoas que são os residentes permanentes? As pessoas que aplicaram para programas de imigração de fora do país e que acabam chegando no Canadá com a residência permanente. Eu costumo dizer que é o Green Card canadense, né? É aquele primeiro passo antes da cidadania. Então é possível sim você conseguir ser residente permanente mesmo você nunca tendo morado aqui no Canadá. Então tem muitas pessoas que conseguem a residência permanente de fora do Canadá e chegam aqui no país. Mas tem também, e é uma parcela extremamente significativa, de pessoas que vêm com o visto temporário, que são os turistas, os estudantes e principalmente os trabalhadores. Essas pessoas acabam auxiliando no quê? No crescimento populacional. Então, com a pandemia e com as fronteiras fechadas, essas pessoas não conseguiam chegar no Canadá. Então, conforme as fronteiras começaram a abrir de 2020 para 2021, você viu que já voltou à normalidade do crescimento populacional, que antes, em 2019, antes da pandemia, estava 1,6% e que agora estava em 1,3%. Mas aqui cabe também lembrá-los que a economia já estava afetada com as fronteiras fechadas, comércios fechados. A economia acaba sendo um ponto de fragilidade. E como que o governo consegue ajudar a economia de uma forma rápida? Imigrantes. Por quê? Essas pessoas são mão de obra qualificada para auxiliar o comércio, para auxiliar o sistema econômico. Então, com a chegada dessas pessoas, eles auxiliam na economia. Por outro lado, também tem os estudantes internacionais. Esses estudantes, eles trazem bilhões de dólares canadenses todos os anos para a economia. Há de se lembrar que o estudante internacional, ele paga às vezes 3,
4 vezes mais do que o estudante canadense. Então, ele auxilia o quê? Não apenas o sistema educacional aqui do Canadá, mas a economia como um todo. Porque, afinal, essa pessoa ela vem para cá, ela paga aluguel, ela paga mercado, ela paga imposto, ela também pode trabalhar part-time, trabalha menos horas, mas também está contribuindo para a economia. Então, tudo isso acaba movimentando o país. Então, perceba que no mapa, de 2021 para 2022, aumentou de 1,3% para 2,5%. Só que o que acontece? Essa barrinha verde são os residentes temporários. Então, praticamente permaneceu o mesmo nível de residentes permanentes chegando no Canadá, mas o que mudou significativamente foi o número de residentes temporários. E isso se agravou ainda mais de 2022 para 2023. De 2,5% foi para 3,1%. Ainda mais residentes temporários chegando no país. E se você for olhar no mapa, esse mapa ele é desde 2014, né? Em nenhum momento da história, até 2023, que houve um crescimento populacional nessas proporções. E onde está o problema nisso, né? Se essas pessoas estão chegando, estão auxiliando a economia, qual que é o problema, né? De deixar tantas pessoas chegarem aqui no Canadá, se afinal elas estão ajudando o mercado de trabalho com mão de obra qualificada e elas também estão trazendo dinheiro para ajudar na economia. Então, por que está tendo esse problema? Acontece que a estrutura do Canadá, ela não cresceu, ela não aumentou na mesma proporção que o crescimento da população. Então, o que acontece? Não tem casa, não estão sendo construídas casas para todas essas pessoas que estão chegando em volumes massivos aqui no Canadá. Então, o mercado imobiliário ele está sendo duramente afetado. Não tem casa para todo mundo. Os valores das casas aumentaram, os valores dos aluguéis aumentaram. Então, isso afeta quem? Não é apenas quem está chegando agora. Não são apenas os residentes temporários. Não são apenas os residentes permanentes, as pessoas que estão chegando 2023, 2024 no Canadá. Não. O sistema, a estrutura, ela afeta todo mundo. Todas as pessoas que moram aqui no Canadá, elas são afetadas com isso. Então, quem está chegando agora não sabe muitas vezes como era o Canadá do passado. Não sabe como que era o Canadá antes da pandemia, antes dessa chegada massiva de pessoas. E às vezes, para ela, esse Canadá que ela encontra é muito melhor do que talvez o Brasil que ela vivia anteriormente. E ela não consegue entender por que tem tanto canadense que critica o governo, que fala, meu Deus, o Canadá já não é mais o mesmo. Por essas questões, porque a estrutura do país já não é como era anteriormente, por causa desse crescimento exponencial da população e a estrutura que não conseguiu acompanhar esse crescimento. Ah, Lúcia, mas então é só a habitação? Não, é absolutamente tudo. Pense nas escolas. Os filhos desses residentes temporários, eles precisam estudar em algum lugar. Os filhos desses residentes permanentes que estão chegando, eles precisam estudar em algum lugar. E a estrutura da escola, ela foi desenvolvida para um determinado número de alunos. E com a chegada de tantas crianças, essas escolas não estão mais atendendo à demanda atual. Então, precisam ser construídas mais escolas, precisam ter mais professores. Então, tudo isso precisa acontecer. Porém, o que acontece? Essas crianças, elas já estão aqui no Canadá. Elas não têm como esperar a construção de mais escolas. Elas não têm como esperar a formação de novos professores. Então a demanda ela já existe, só que o tempo de desenvolvimento para essa demanda ser atendida vai demorar. Novamente, o crescimento populacional ele foi muito mais rápido do que as soluções para suprir essa demanda. Lúcia, e a saúde? A saúde é a mesma coisa. Os hospitais eles foram construídos para atender determinada demanda. O número de profissionais da saúde, enfermeiros e médicos, ele era para atender determinada demanda, que já era um pouquinho complicado, né? Já não tinha médico suficiente para atender a população, já não tinham enfermeiros o suficiente para atender a população. Há de se lembrar que a gente está vindo de uma pandemia, ou seja, muitos enfermeiros até se aposentaram, eles saturaram ali na pandemia e muita gente até não quis mais trabalhar na área da saúde, a gente tem que lembrar disso também. Só que o que acontece?
Com o aumento populacional, essas pessoas têm febre, têm vômito, criança doente, sei lá, pode acontecer qualquer coisa relacionada à saúde com você. E o que acontece? A estrutura do hospital e os profissionais da saúde, eles estão aqui no Canadá para atender determinada demanda. Com esse crescimento populacional, pois é, você já entendeu o que aconteceu, né? Então esse aumento populacional afetou moradia, afetou saúde, afetou educação, afetou transporte, afetou mercado de trabalho. Então, quando você ouvir uma pessoa que mora há anos aqui no Canadá, ou até mesmo um canadense que você possa vir a conhecer, falando, o Canadá não é mais o mesmo, é por isso que eles estão reclamando. E essas pessoas, eles desejam que o Canadá volte a ser o que eles conheciam de anteriormente, o que eles conheciam de antes da pandemia. Então, esses cortes do governo não significam que eles vão acabar com a imigração, até porque a imigração é uma das bases da economia, ela é extremamente importante para a economia aqui do país. O crescimento populacional do país, o que isso significa entre as linhas? Cada pessoa que chega aqui no país é um pagador de imposto, tá? Então o seu imposto que você está pagando aqui ajuda a atender essa estrutura, ajuda a atender esse sistema, saúde, educação, segurança, tudo isso que a gente já conversou anteriormente. Então você precisa ter essa clareza para você compreender essas movimentações do governo. O governo sempre vai mudar a imigração de acordo com o cenário político e econômico do país. E é essa situação que o Canadá está passando neste momento. Então vamos voltar no mapa. Olha só, olha um ponto importante que eles acabam falando, que esse aumento de residentes não permanentes do Canadá, os residentes temporários, ele é resultado de uma combinação de mais estudantes internacionais, os trabalhadores estrangeiros, os pedidos de processos humanitários e pedidos de asilo. Então são essas pessoas, essas categorias que mais serão afetadas nessa redução do governo. Então, se você perceber no gráfico de 2025, que é o momento que nós estamos atualmente, qual que é a projeção ali do governo? Para reduzir drasticamente o número de residentes temporários. Então, o crescimento seria negativo, entre aspas. Não é que eles vão deixar de chamar as pessoas. Olha o número de residentes permanentes, que é essa barrinha marrom, que eles vão continuar chamando. Ou seja, o número de residentes permanentes, ele fica praticamente o mesmo, ele reduz um pouquinho, se for comparar com o número de residentes temporários neste gráfico em específico. E essa é a projeção do governo até quando? Até 2027. E eu quero verdadeiramente que você olhe atentamente essa parte verdinha ali no gráfico, que representam os residentes temporários. Lúcia, o que isto significa? Significa aqui, ó, olha para mim, chega mais, chega, olha aqui. Você, guerreiro, que acompanha este canal, se você escolher o caminho do college, olha, um minuto de silêncio, você provavelmente está pedindo para ter uma aplicação negada, se ela não estiver muito bem fundamentada. Mas eu quero, presta atenção no que eu estou falando, é na base da cota. Existe uma taxa de aprovação que eles têm todos os anos. Às vezes a pessoa tem um visto negado, ela pensa, meu Deus, o que eu errei? Você errou que você aplicou no momento errado da história. Porque neste momento eles estão negando mesmo. Eles estão reduzindo, olha o tamanho do gráfico. Era desse tamanho, agora está desse tamanho. Eles estão reduzindo significativamente o número de residentes temporários. Aí você vai lá e quer insistir em aplicar para um college. Ô, meu pai... Eu vou até deixar aqui vários vídeos que eu estou avisando desde 2021 que o governo está reduzindo o número de residentes temporários, que o college não é a melhor opção, dependendo do seu perfil. Então assista esses vídeos onde eu falo sobre o college para ver se você realmente assim abre os seus olhos. O que eu quero é realmente que você tenha um baita de um insight e fala, nossa, entendi. Eu tenho que ir por esse caminho e não por esse. Olha. Se você assistiu esse vídeo até aqui, eu só espero que você pegue essa informação, beleza? E é baseado nos sites oficiais. Então, realmente, clique no site oficial, leia toda essa informação aqui, que inclusive foi publicada em outubro de 2024, hein? Desde outubro de 2024 que isso está no site oficial disponível para qualquer pessoa
ler. Então, olha só, o que o governo vai fazer para realmente atingir essas metas que eles colocaram na redução do número de pessoas que chegam aqui no Canadá. Eles não vão parar, eles vão reduzir, e você já entendeu que é especialmente os residentes temporários. Olha só, eles vão finalizar políticas públicas que estavam disponíveis neste momento após a pandemia. Por quê? Essas políticas públicas, elas foram criadas para atender uma demanda econômica naquela época. Agora já deu, encerrou, acabou. Tinham várias políticas públicas, a gente inclusive publicou várias delas aqui no canal, acabou. Não tem mais facilidade nesse sentido. Reduzir o número de estudantes internacionais. A intenção deles é reduzir 10% a menos do que era em 2024. Então, eles já tinham reduzido em 2024 e vai ser 10% a menos do que foi em 2024. E a gente já tá vendo os reflexos disso, porque muita gente já mandou mensagem lá no Instagram falando: olha, meu visto foi negado, eu não sei o que eu fiz. E aguardem, mais e mais mensagens como essas vão aparecer. E a questão é, você tá escolhendo o caminho errado neste momento da história. É isso. E muita gente fica tentando caçar pelo em ovo na aplicação para ver o que deu errado. O que deu errado é o seguinte: você simplesmente está escolhendo o momento errado da história para você fazer a sua aplicação. E principalmente um ponto extremamente relevante para quem escolhe chegar aqui no Canadá como residente temporário, isso acaba quebrando o planejamento de muitas famílias, que é reduzir e limitar o visto de trabalho para os cônjuges e dependentes de estudantes internacionais. Esse é um ponto extremamente importante. Às vezes você está aí assistindo um vídeo lá de 2022, lá de 2021, fazendo um planejamento de algo que aconteceu lá atrás na história. Não faça isso. A imigração muda todos os momentos de acordo com a realidade econômica e política do país. Isso não vale só para o Canadá, isso vale para qualquer país. Muita coisa mudou no mundo e você realmente precisa se atualizar nesse sentido para você não fazer o seu planejamento em areia movediça. Porque você acha que você está pisando num solo seguro e de repente você cai. E é isso que aconteceu com muitas pessoas aqui no Canadá. E olha só o que está escrito no site oficial. O número de estudantes internacionais já reduziu 43% nos primeiros 9 meses de 2024 comparado a 2023. Isto foi em 2024. Imaginem agora em 2025. Então, respondendo a sua pergunta, não. A imigração, ela não vai acabar, mas sim, eles estão fazendo cortes massivos, principalmente para os residentes temporários. Ah, Lúcia, mas e agora? E agora, meu amigo, você tem que cuidar do quê? Do seu perfil de imigração. Muita gente acha, ah, meu Deus, se não for como estudante internacional, não tem como chegar no Canadá. Não é verdade. Não é verdade, especialmente se você trabalha em uma área em demanda aqui do Canadá. Há inúmeras oportunidades, cada província tem vários programas de imigração, é só você realmente encaixar a pecinha assim, ó, no quebra-cabeça. É você compreender como que o seu perfil consegue ajudar a economia do Canadá. Se você entender essa lógica, meu amigo, essa jornada de imigração vai ser mais leve para você. E se você está acompanhando aí as movimentações lá no nosso Instagram, que é Canadá Mais Que Um Sonho, se você não nos segue por lá, já começa a nos seguir. Você deve ter visto que eu fiz um desafio de planejamento com as pessoas e muita gente já está colhendo frutos positivos desse desafio, que é realmente você tirar o seu plano aqui, ó, da sua cabeça. Muita gente fica assistindo vídeos e vídeos e vídeos aqui no YouTube, mas não compreende como que funciona a imigração e por isso ela não consegue agir. Ela não consegue realmente compreender a questão do perfil de imigração e abraçar as oportunidades aqui do Canadá. Então, se você não quer ficar perdido, já entra no nosso canal do Telegram, que por lá eu tô postando várias atividades desse desafio. Eu sempre acabo publicando várias informações sobre essa jornada de imigração, para você
você não perder nada por lá, já acompanha o nosso canal do Telegram. E se você está decidido a montar o seu planejamento estratégico para você morar aqui no Canadá, você está cansado realmente de não compreender essas questões de imigração, você quer realmente tirar o seu planejamento do papel e começar a agir, já vou te dizer para você se inscrever na nossa lista de espera da Jornada do Imigrante. A jornada é nossa comunidade, onde nós ensinamos o passo a passo para um planejamento estratégico para você morar aqui no Canadá. Ali na comunidade, além de aulas gravadas, tem 10 módulos de aulas lá sobre todas as etapas deste planejamento. Todo mês a gente tem um encontro marcado onde você acaba contando a sua história não apenas para mim, mas para todos os integrantes da comunidade e um ajuda o outro nessa jornada de imigração. E se você não quer ficar de fora da comunidade, já vou te falar para você se inscrever na lista de espera que em breve nós iremos abrir uma nova turma e eu quero te ver por lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like aqui para nós, isso é muito importante para o YouTube compartilhar os nossos vídeos por aqui. Se você é novo no nosso canal, seja muito bem-vindo. Também se inscreva por aqui. Tem um botão aqui embaixo, é só você clicar que você estará inscrito no nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!